Você acha que ela quer flores, ela quer fogo. Ela não pergunta se você é forte, ela provoca. Não com palavras, mas com silêncio. Com a forma como de repente retira o calor. Com o jeito como os olhos dela, antes um oceano, agora parecem espelhos frios, planos, reflexivos. Isso não é rejeição, é iniciação. E se você acha que se trata do humor dela, você já falhou no teste. Ele viu que no nível do mito, as mulheres não pedem que o homem seja homem menos elas. Evocam isso. E Pork sabe, testando por rachaduras. Fica diante do enigma que ela se torna menos sem tentar resolver. Porque ela não é um quebra-cabeça. Ela é uma força, e se você precisa que ela faça sentido antes de conseguir manter seu chão, por isso você entra em pânico quando ela se afasta. Por isso os humores dela parecem, ao seu sistema nervoso, sinais de vida ou morte. Mas não é sobre ela. Isso, você nunca enfrentou a mulher dentro de si, e agora está projetando ela em toda mulher que encontra, esperando que elas ofereçam o que você não consegue dar a si mesmo. E quando uma mulher te testa, ela está perguntando sem palavar se você é esse tipo de homem. Nos termos de é iniciadora. Ela te arrasta para o submundo, não para te destruir, mas para queimar tudo em você que era fingimento. Não com frases, mas com energia. E se você não for, ela vai te devorar. Sem nem saber por quê, você não é um homem. É um contador emocional, anotando pontos num jogo cujas regras foram escritas numa língua que você nunca quis aprender. Observando, não para ver se você revida, mas para ver se você desaparece. Por que anda distraído? Mas ela não está buscando respostas. Ela está observando sua postura. Você se encolhe, entra em pânico, vira um homem que de repente se sente culpado só porque o tom da voz dela mudou? Ela é a projeção viva da mulher dentro da sua psique. A anima a menos essa imagem misteriosa e mutável do feminino que assombra cada sonho, cada desejo, cada desgosto. Responda como um soberano, com presença tão firme que faça ela se sentir segura o suficiente para finalmente descansar. Não se importa com seu estresse no trabalho, seus traumas de infância, ou seu plano de 5 passos para se comunicar melhor. Ela se importa com uma coisa só. Você consegue permanecer imóvel quando tudo ao redor exige movimento? Porque se você não se tornar o fogo, vai passar a vida implorando por calor. Significa que você começa a orbitar o humor dela, ao invés de viver sua missão. O sorriso dela vira seu sol. A decepção dela, seu túmulo. E nada é mais perigoso para um homem do que confundir adaptabilidade com poder. Esticável, esquecível. Ele não falha em grande estilo. Ele se dissolve silenciosamente. Quando sua coluna não está em negociação. Quando seu amor é real, menos mas, seu centro é intransferível. E é assim que o teste se transforma em ruína. Porque ela nunca estava pedindo perfeição. Ela queria saber: você pertence a si mesmo? Mas porque viu que esse homem não se abala com tempestades, não porque é insensível, mas porque conhece o próprio clima interior. Ele não teme o calor dela porque fez as pazes com seu próprio fogo. Ele não recua diante das dúvidas dela, porque já respondeu às suas próprias. Até o dia em que ela olha para ele e já não sente mais sua presença. Irmão, no segundo em que uma mulher vê essa verdade em você, ela faz uma de duas coisas. Ou se eleva para te encontrar e embra, não por ódio, mas por reverência. Não aquela reverência que queima tudo sem critério menos, mas a que conhece seu próprio calor. A que irradia, ilumina e consome apenas o que é falso. Não porque ele partiu menos, mas porque desapareceu dentro dela. Basta se unir a ela, concordar com ela, seguir suas emoções e tudo ficará bem. Mas isso não é paz. É apagamento. É o mito do cara legal menos aquele que acredita que o caminho pro amor é pavimentado com o próprio desaparecimento. E essa, irmão, é a morte mais humilhante de todas. Não porque você a fez feliz, mas porque você ficou, quando todos os meninos antes de você quebraram, sorrindo largo e dizendo tudo certo, mas com aquele tique nos olhos, aquele tique implorando por aprovação. E parte desse caminho, para todo homem, é o confronto com o feminino não como fantasia, mas como força, não como recompensa, mas como acerto de contas. Por aquilo que ele não consegue nomear, mas que o move mesmo assim. E nenhuma figura no psiquismo masculino o possui mais do que o feminino, não integrado o caos emocional dentro dele, que ele terceirizou às mulheres porque nunca aprendeu a sustentá-lo por conta própria. Não por instrução, mas por contradição, por complexidade, por caos, porque é apenas através do espelho da anima, menos o feminino interno, no homem, menos que sua totalidade pode ser revelada.
ou destruída. A maioria dos homens nem percebe que está sendo testada. Confundem com instabilidade. Começam a se desculpar por coisas que nem fizeram. Implorar por carinho, que não conquistaram, e se afogar em emoções que nem são deles. Elas regredam. Voltam a ser meninos. E ali termina tudo. Ela nunca estava testando sua gentileza. Estava testando sua coluna vertebral. Carl Jung, entendeu? Isso muito antes de alfa virar hashtag e masculinidade virar cena de crime. Então, quando ela se distancia sem motivo aparente, quando a voz dela fica cortante de repente, quando ela sorri como se soubesse de algo que você não sabe, você não passa esse teste com lógica, passa sem piscar. Jung nos alertou. O maior perigo do homem está em ser possuído pelo inconsciente. É por isso que você vive em busca da aprovação dela. Contenção. Contenção. Essa é a palavra. Não controle. Não repressão. Contenção. O masculino divino não mata o caos, ele o sustenta. Sem fugir. Sem consertar. Porque a energia feminina não é educada. Não é racional. Não é gerenciável. É selvagem. Então quando ela te desafia, quando ela duvida, quando ela se afasta, não reaja como uma criança abandonada. Não corra atrás do amor dela. Seja a âncora do seu próprio. E começa sutil. Você nem percebe. Ela só pergunta por que você não ligou. Por que não conversa como antes? Esse é o teste, e não é manipulação emocional. É inteligência biológica. Jung chamou de processo de individuação. A tarefa de vida de se tornar inteiro. Porque a mulher diante de você nunca é só ela mesma. E ela não liga para suas desculpas. Se não consegue, você não é forte. É apenas adaptável. O homem que se adapta a cada suspiro, lágrima ou humor, se torna elástico. Jung advertiu. Homens que não integram o feminino, acabam possuídos por ele. E essa possessão não significa levitação ou exorcismo. Significa obsessão. Voca se torna, como Jung descreveu, um homem partido ao meio, posturado em público, apavorado em privado. Você teme mais o afastamento dela do que sua própria autotraição. Você consegue sustentar sua verdade mesmo que isso custe a aprovação dela? Consegue dizer não sem tremer? Consegue amá-la profundamente sem perder o chão? A ânima, em sua forma imatura, é sedutora. Promete paz através da fusão. A verdadeira paz vem quando o homem se torna vertical. É aí que ela sente aquilo raro, aquilo ancestral. A presença gravitacional de um homem que não reage mais ao caos, mas o contém. E então os testes param. Não porque ela desistiu. Ela para de testar porque vê algo mais raro que a perfeição. Vê a verdade. E quando ela te testa, quando ela pressiona, quando ela recua, quando começa a fazer você duvidar de si, ela não está tentando destruir. Ela não está tentando arruinar o relacionamento. Ela está tentando escavar o verdadeiro você. Aquele que existe por trás da versão que vem acenando. E representando desde o dia em que decidiu que ser aceito era mais seguro do que ser respeitado. E as mulheres são biologicamente alérgicas a isso. Elas podem até brincar por um tempo, sorrir com charme, acenar para gentileza, e isso significa a sua capacidade de sustentar tanto a sua luz quanto sua escuridão, seu desejo e sua disciplina, sua ternura e seus dentes, mas eventualmente o instinto entra em ação. Algo nela enxerga além da máscara e pressiona menos como um dedo sobre o vidro para ver se aquilo trinca ou se aguenta. Carl Jung chamava esse falso eu de persona, a máscara que usamos diante do mundo. O feminino não respeita fachadas. Ele respeita inteireza, ou então encenam alfa e escondem as feridas. Ambos são farsas, e o feminino sabe disso. Porque, até que um homem se torne integrado menos, até que ele acolha sua própria sombra e sustente sua verdade, ele é um risco, e quer ver, nesse espelho, o tipo de presença que não desaparece quando o amor se torna difícil, imprevisível ou selvagem. E começa simplesmente a ser. Se você está enraizado, não há o que abalar. Sei, está claro. Os que tratam os humores dela como minas terrestres, em vez de sinais sagrados. Os que confundem a tempestade dela com ameaça menos, quando na verdade era um convite para iniciação. Se é verdadeiro, não há o que provar. Ela quer saber apenas uma coisa. Você consegue permanecer inteiro diante das partes dela que nem ela mesma entende. Não há segurança dela, mas a sec dela. É quando o teste acaba, ela não quer um Deus. Ela aparece na forma como você se mantém de pé quando tudo tá nebuloso. Não porque ela foi conquistada, mas porque finalmente está diante de algo que não precisa carregar. Que acalmem seus medos, que validem seu valor. Mas isso não é amor. É dependência espiritual travestida de romance. Não para te ferir, mas para te despertar, para te arrancar dessa necessidade inconsciente
de ser criado até virar homem. Porque esse não é o papel dela. Foi sua batalha, ou você lutou, ou não. Se revela na forma como você não desaba quando ela retém afeto. Ele dizia que o homem que falha em integrar o inconsciente acaba projetando, ele transforma a mulher em sua salvação, sua inimiga, sua juíza, sua terapeuta, sua mãe, tudo isso. Porque se recusa a encarar a verdade mais aterrorizante, se revela na maneira como você escolhe o silêncio, quando ele diz mais do que qualquer explicação. Eles acham que passar no teste dela significa ser impecável, ser estoico, estar sempre no controle. Mas eu teria rido disso. Não porque está emocionalmente morto, mas porque se tornou soberano por dentro. Você vai chamar lado instável. Vai dizer que ela é manipuladora. Vai afirmar que ela está sendo injusta, mas o que está realmente acontecendo é que sua psique está desabando sob o peso da própria masculinidade não desenvolvida. Você deixa de ser o homem tentando passar um teste, e se torna o próprio teste. Porque o calor sumiu logo depois de você ter dado tudo, agora você entende. Não porque gosta do drama, mas porque entende que o amor real é forjado no fogo, não no conforto. Chamam seus testes de cruéis. Dizem que elas brincam com os sentimentos, que cada teste é um afiamento, um cadinho. Uma pergunta crua. Você é um homem? Ou apenas um garoto usando o casaco do pai, torcendo para que ela não olhe de perto demais? Porque a perfeição é o refúgio dos covardes, é o que os homens perseguem quando estão apavorados de serem vistos. Não amados, vistos, ela quer um homem que fez as pazes com sua própria mortalidade, da persona bem apresentada que você achou que faria ela te amar. Ela não quer conhecer seu representante, ela quer sentir sua essência. A maioria dos homens só mostra metade. Representam o cavalheiro e reprimem o selvagem. É por isso que ela testa sua força. O feminino inconsciente não quer um servo, quer um espelho. Ela não está procurando seu dinheiro, nem seus textos de Instagram. Ela nem está procurando sua proteção no sentido tradicional, não o volume da sua voz, nem o tamanho da sua conta bancária. Força é a capacidade de permanecer centrado, no meio do inferno. Você consegue acolher as lágrimas dela sem tentar consertá-las? Encarar a raiva dela sem se transformar num garotinho? Ou ainda está se escondendo atrás de papéis, rotinas e frases decoradas? Amar sua escuridão, sem fazer disso sua missão de salvá-la? Porque isso é força, não dominação, não frieza. E quando uma mulher te testa, tá mandando um sinal. Ela quer saber, você é esse tipo de homem. E diria, não fuja, não reaja. Não tente manipular o teste para que acabe logo. O teste termina quando você para de tentar passar. Porque essa é a grande revelação. Uma mulher só pode testar aquilo que ainda não está resolvido em você. Os homens que falham são os que tentam impressioná-la, em vez de se expressarem de verdade. E aqui está a maior ironia. No instante em que você deixa de tentar passar no teste. Esse é o ponto que a maioria dos homens não entende. Os testes que as mulheres iniciam não são para te coroar, são para te despir do roteiro, da performance e essência. Tem peso, tem gravidade, não dá pra fingir com mensagens, viagens ou laços criados em traumas compartilhados. É nesse momento que ela vê você. E aqui tá o paradoxo. Quanto mais forte você é, menos você reage. E quando uma mulher sente essa mudança, menos quando sua identidade já não depende do elogio dela. Menos algo ancestral dentro dela se suaviza. A maioria dos homens está pedindo às mulheres que sejam suas mães. E é por isso que ela te testa. E é aqui que os ensinamentos de cortam fundo. Ele ainda não sabe quem é. Sem os olhos dela refletindo de volta quem ele finge ser. E se você é esse homem menos inconsciente, não resolvido, reativo, todo teste vai parecer traição. O verdadeiro homem não teme ser testado. Ele dá boas-vindas ao teste. E quando você para de temer os testes dela, algo profundo acontece. Você nem reconhece mais como teste. Você não está mais tentando vencer. Você apenas está, plenamente, livremente, inabalavelmente. E isso não dominação, não obediência, não performance, isso é o homem que ela jamais vai esquecer. Se você já se perguntou por que ela se afastou justo quando tudo parecia perfeito, não foi sabotagem. Foi o antigo ritual da revelação. Ela não estava rejeitando seu amor. Estava expondo sua estrutura. Aquilo era enraizado em si mesmo. Ou foi construído na areia. Os homens que ainda dormem culpam as mulheres por sua confusão. Mas a verdade é, um homem não testado é um homem inacabado. O feminino não se casa com aquilo que está inacabado. Ela pode até namorar, flertar, até mesmo construir um ninho temporário por uma estação, mas a alma dela, a parte profunda que anseia por união, só se abre para aquilo que está completo. Reunir todas as suas partes, sua raiva, seu medo, sua luxúria, sua dor, seu brilho, sua dúvida menos,
e casá-las em uma única força indivisível. E é apenas a partir desse centro que ele se torna uma presença em quem ela pode confiar, por isso ela testa. Não porque quer te ver cair, mas porque precisa saber. Você continuará sendo você mesmo quando ela não puder mais sustentar o seu ego? Por quê? Se a única versão sua que existe é aquela que depende da validação dela, então ela está se relacionando com um fantasma. E advertiu: a tarefa final do homem é a integração. Não porque promete-o para sempre. Quando ela testa, eles ou intensificam a perseguição, imploram, explicam demais, se tornam submissos ou se retiram, ficando frios, passivos agressivos, emocionalmente ausentes, não porque recita versos bonitos. Não teme os dela, ele vê o fogo nos olhos dela menos, e não treme. Não porque seja insensível, mas porque está consciente. Porque já não ama com desespero, mas com discernimento. Mas porque mesmo no meio da tempestade dela, ele não se quebra, ele permanece. Não apenas fisicamente, mas psiquicamente. Não porque ele a silenciou, mas porque ela finalmente encontrou, nele, o que não encontrou em nenhum outro lugar, um espaço onde a alma dela pode descansar, sem desmoronar a dele. Um chamado não para buscar a aprovação dela, mas para a sua própria iniciação. Veja bem, a maioria dos homens só tem dois modos: perseguir ou recuar. Mas ambos os comportamentos nascem da mesma ferida. Ainda precisam que ela acredite neles, porque ainda não acreditam em si mesmos. E apoie este canal através do link na descrição, para que possamos despertar mais homens que dormem há tempo demais. O homem que já atravessou o próprio inferno e encarou seus próprios monstros. E porque entende algo que poucos homens foram ensinados. O teste nunca foi sobre ela, sempre foi sobre ele. E quando um homem passa não por agradar, não por performar, mas por permanecer, algo milagroso acontece. O caos dela se transforma em calma. Esse homem não corre atrás, não compete, não se justifica, ele apenas é. E no mundo afogado em barulho, incertezas e máscaras, esse tipo de homem não é apenas raro, ele é revolucionário. Então lembre-se, o teste dela não é uma ameaça. Presente. É uma porta, uma passagem. Torne-se esse homem, e tudo muda. Se essa mensagem te alcançou, se despertou algo antigo, algo real, compartilhe, curta, comente, inscreva-se, porque o mundo não precisa de mais garotos correndo atrás de amor. Precisa de mais homens que se tornaram dignos de recebê-lo.